Olá, alunos do 7º ano, aqui é a professora Karina, de Geografia. Estou passando para gravar essa videoaula para vocês. Espero que vocês estejam bem, em suas casas, em segurança e mantendo foco nos estudos. Na nossa videoaula de hoje, nós iremos falar de dois conteúdos que está na unidade 3, tá? Só relembrando um pouquinho para vocês, nós já começamos a unidade 3 no mês de maio, e eu peço para vocês reverem as aulas. Eu deixei para vocês uma atividade na aula passada relacionada à unidade 3, para a gente fazer uma revisão, porque já é um conteúdo de segundo bimestre, tá bom? Apesar de eu já ter começado em maio, mas eu relembro a vocês que é bom vocês reverem os vídeos e espero que vocês tenham feito os exercícios que eu passei na aula passada. Vamos relembrar um pouquinho da unidade 3? Então, a gente fala de população. Então, a população, ela acaba sendo formada por um número grande de habitantes. Esse número pode ser de imigrantes, pode vir também, o que pode constituir uma população, já os próprios integrantes do espaço mesmo, tá? Além da parte dos imigrantes que a gente consegue observar, nós temos também como característica o crescimento vegetativo, né, que está relacionado à taxa de natalidade, à taxa de mortalidade. Isso tudo ele vai influenciar no crescimento de uma população, tá? Então, a população do planeta, né, todos os indivíduos que vivem em um planeta, a gente chama de população. E aí, nós tivemos um crescimento dessa população, ocorreu um processo de queda, porque antigamente as famílias eram compostas, né, os pais eram compostos de muitos filhos. Então, se a gente perguntar a alguém assim, que tem um pouquinho mais idade que a gente, um tio um pouquinho mais velho, um vizinho, né? Sempre vão dizer assim pra gente: ah, minha mãe teve 10 filhos, minha mãe teve 18, né? A gente fala: nossa, misericórdia, né? Mas por quê? Porque no passado você tinha esse número grande, né, de filhos, essa quantidade toda de filhos. Hoje em dia, essa história já se reverteu. Por quê? Entraram os métodos contraceptivos, então a mulher hoje em dia ela tem como evitar, né, os filhos. E também, além dos métodos contraceptivos, a mulher ela começou a ter um destaque maior na sociedade. Então ela busca sua realização profissional, né? Então ela busca estudar, ela busca ter um emprego. Então ela busca sua independência. Então ela não quer ter tantos filhos assim. Então, por ela ter esse espaço na sociedade, isso fez também que diminuísse a quantidade de filhos. E além do que, muitas das vezes as famílias elas pensam em dar uma condição melhor a seus filhos. Então, eles acabam optando por ter 2, 3 no máximo. Tem uns até que passa, mas assim, o máximo 2, 3 filhos, para que possa dar uma educação de qualidade, né? Vamos dizer assim, uma vida, né, que tem um pouquinho mais de conforto a seus filhos. E aí, nós falávamos também no processo de densidade demográfica ou da população relativa, que é o que? O total de número de habitantes dividido pela área territorial, que a gente consegue ter um número por quilômetro quadrado, né, de habitantes por quilômetro quadrado. Além disso, nós também destacamos na unidade 3 a parte da desigualdade social, né, que o Brasil ele acaba sendo um dos maiores países com relação a esse processo de desigualdade social. Isso a gente pode perceber muito bem com relação à característica da renda, né? Então, você tem
pessoas que moram em lugares que são impróprios, né, que não tem moradia adequada, os bens de consumo, a questão de água tratada, né, a questão da coleta de lixo, de médico, de educação, entre outros fatores que acaba tendo esse desequilíbrio social. E aí a gente começa a perceber também que essa desigualdade social, ela acaba desencadeando uns com muito, né, outros com poucos ou absolutamente nada, tá? Isso é uma característica da desigualdade social. E a matéria de hoje, que nós iremos adentrar agora, nós iremos falar sobre a população brasileira. Então, eu deixei aqui essa pirâmide etária, tá? A gente pode observar que essa pirâmide, eu quis fazer essa relação entre 2018 e 2060 para a gente ver o quadro comparativo. Se a gente observar o quadro comparativo, a tendência é o que? A população brasileira ela atingir números mais altos com relação à população mais velha, né? A tendência é da sua base estreitar, né? E diminuindo, e o seu corpo, né? E o seu topo, o que? Eles alargarem, porque a gente vai ter uma população com uma expectativa de vida maior, tá? E aí a gente começa a entender que a população brasileira, ela está mais velha, porque houve um aumento da expectativa de vida, houve um crescimento maior de número de idosos, e que fatores que acabaram contribuindo para isso? Os avanços sociais, esses avanços sociais estão relacionados à questão da saúde, né? À questão de viver bem, de se alimentar bem. Hoje em dia os idosos procuram fazer caminhadas, né? Aquelas atividades na praça, né? De ginástica que o governo acaba incentivando a população idosa a fazer, né? Então, tem todo um investimento com assistência médica, com esses projetos sociais que eu falei para vocês, e também a parte cultural. Então, esses são os fatores que estão contribuindo para que o idoso ele possa participar mais ativamente da sociedade, tá? E aí, nós temos também, eu quis deixar essa imagem aqui para vocês, porque ela demonstra um crescimento também com relação ao abuso e à violência com o idoso, né? Então, nós sabemos que o idoso, ele muitas das vezes, ele não vive a mil maravilhas, né? Então, tem essa questão da violência, a família que abandona, né? O isolamento das pessoas que não querem ficar porque, é idoso, né? Na verdade, eles nem falam idoso, é velho, deixa pra lá. Então, a falta de cuidado com o idoso, né? E muitas das vezes as pessoas acabam pegando o dinheiro do idoso, usando de uma forma inadequada, sem autorização do próprio. Já é idoso, não sabe nem quanto ganha, o que faz, e isso acontece muito, tá? E aí, eu deixo para vocês também uma reflexão que ela vem falar sobre a questão dos direitos dos idosos. Então, existe um estatuto para o idoso, né, que marca os seus direitos. Nós sabemos que a pessoa idosa com mais de 65 anos, ela tem o direito ao transporte público coletivo, né? Ela tem direito a desconto na parte cultural, cinemas, lazer, né? Ela tem também a questão de prioridade na fila do banco, do mercado. Então, isso tudo, a questão de moradia também, programas de habitação, isso tudo está relacionado às leis que acabam sendo implementadas no processo do idoso, tá? Então, existem campanhas de conscientização, essas leis que acabam ajudando o idoso durante esse processo. E aí, nós iremos falar também um pouquinho sobre as pirâmides etárias. Como eu mostrei lá no início, as pirâmides etárias, elas são gráficos que ela vai apresentar a distribuição da população por sexo, por faixa etária, por perfil da população. Então, o topo sempre vai ser a sua parte superior.
O corpo é essa parte intermediária e a base é a parte inferior, que é a nossa parte de baixo. E aí, aqui no Brasil, a gente pode observar que nós temos uma base mais larga, né? Que a gente tem alta natalidade, tá? E aí a gente consegue observar também que nós temos um número maior, né, de mulheres, né, mais do que os homens, né? Então a gente tem um perfil maior de mulheres sendo idosos, né? Porque os homens eles acabam morrendo antes do que as mulheres, muitas das vezes porque consomem mais álcool, tem a questão do tabagismo, que é o cigarro, né? Embora vocês falem assim, professora, mas tem mulher também que fuma, tem mulher também que bebe, mas por uma média geral acaba acontecendo isso. Ou também a questão de doenças que são relacionadas à má alimentação, a falta de atividade física, a questão da violência. O homem também, muitas das vezes, ele não gosta de ir ao médico. Então, isso tudo, ele vai dando uma média geral com relação a essa pirâmide etária que a gente tem no Brasil, tá? Então, a gente tem um número de mulheres idosas muito maior do que os homens, tá bom? E isso está relacionado à pirâmide etária. Deixo para vocês, gente, aqui as atividades da página 80, 81, 83, 84 e 85 até o número 5, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Boa semana e até a próxima. Qualquer dúvida, deixe lá na plataforma.